São 18 horas e 36 minutos, 18h36 aqui em Brasília, na capital federal. Bem, excepcionalmente aqui do gabinete 16, seu empregado público Jorge Cajuru entra ao vivo em edição extraordinária para assuntos importantíssimos. Sessão plenária desta terça-feira, 2 de abril de 2019, e uma novidade. Eu gostaria apenas que o Roberto, está por aí, não? Me ajudasse com aquele texto. Onde está? Atenção Brasil, atenção Goiás, senhoras e senhores, brasileiros do país e fora do país, meus únicos patrões. Graças a Deus, apareceu um cajuruzinho aqui no Senado, entre os 81, alguém que abraçou a minha causa, embora de forma diferente, menos radical talvez, daí os seus comentários a partir de agora, à vontade, na página Selo Azul do facebook.com/Cajuru Goiás. Peço por fineza que opinem, pois trata-se de um assunto muito polêmico e que já movimentou o plenário hoje, o dia todo, e até agora, pronunciamentos sem parar, daqueles que concordam e daqueles que não concordam. O tema é cortar na própria carne, dar um exemplo ao país de respeito ao dinheiro público, ou seja, o dinheiro do público, o seu dinheiro. Eis que de repente surpreende na tribuna do Senado o gaúcho senador Lazier Martins e apresenta um projeto de resolução que se aproxima com o meu, que foi o primeiro entregue nesta nova legislatura, com proposta ao Senado Federal para que este seja exemplo e deixe de gastar 4 bilhões e 500 milhões de reais por ano. O senador gaúcho acredita que é possível economizar R$500 milhão por ano desses 4 bilhões e meio. Eu já penso diferente. Eu penso que pode gastar só a metade. E a minha proposta é diferente dele nesse sentido. Eu aplaudi pela iniciativa, porque apareceu mais um com a coragem de cortar na própria carne, só que ele quer cortar em gastos R$500 milhão dos 4 bilhões e meio que os 81 senadores custam. Já o meu projeto de resolução, diferente do dele, pede para cortarmos na própria carne a metade e custarmos, portanto, a metade de 4 bilhões e meio por ano. O projeto do senador gaúcho, como eu disse, se aproxima do elaborado por mim, com alcances diferentes, como comparei aqui, pois eu entendo que não só o Senado Federal, mas todos os poderes, executivo, legislativo aqui no Senado, legislativo na Câmara Federal, as câmaras municipais, as prefeituras municipais, as assembleias legislativas estaduais, os governadores, os prefeitos, o presidente da República, os ministros, o Poder Judiciário, se todos aceitassem o meu projeto de resolução e abrissem mão de 50% de seus privilégios, tendo essa coragem e postura, a máquina pública alcançaria uma economia, pasmem, uma economia, a máquina pública brasileira, me dirigindo a todos os poderes, a economia seria de 6 trilhões de reais, 6 trilhões de reais, se ela aceitasse custar apenas a metade do que ela custa, do que ela gasta, do que ela tem direitos de privilégios absurdos.
E atenção, em instantes, nesta edição extraordinária, ao vivo, 18h41, mais uma do ministro Gilmar Mendes. E ainda uma notícia tenebrosa sobre a CPI da toga. Vamos então ver como foi no plenário esta participação em tabelinha do senador gaúcho Lazier Martins, que surpreendeu o plenário e que imediatamente eu fiz uma parte e apresentei o que eu penso, concordando com ele, mas querendo uma economia muito maior do que a dele apresentada em projeto de resolução. Manda para o ar. Eu quero aproveitar uma ou duas referências do senador Cajuru. As senhoras e senhores sabem que o orçamento estimado para este ano, para este exercício de 2019, é de nada mais, nada menos do que 4 bilhões 503 milhões de reais. Eu vou repetir para quem quiser anotar por esse Brasil afora, assistindo à TV Senado. 4 bilhões 503 milhões de reais. Protocolei. Esse projeto de resolução, nós podemos economizar em torno de R$500 bilhão por ano. Senador Cajuru. Senador Lazier Martins, Vossa Excelência, e fazia tempo que eu não sentia assim, me causa orgulho por esta proposta, por este projeto de resolução. Quero lembrar, nos anais da Casa, pode-se registrar, o meu 6º pronunciamento foi exatamente sobre cortar na própria carne e pratico. Podem ver no portal da Transparência, qualquer companheiro do Senado e qualquer brasileiro ou brasileira, lá no portal da Transparência tem lá, senador Jorge Cajuru. Você só vai ver 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O único custo, o senhor falou de verba parlamentar, que é de R$21 mil, não é isso? 35 somada tudo, a verba de passagem com a verba de gabinete. Eu não gasto passagem porque eu moro em Brasília. 35 e mil. vou a Goiânia de carro, então não vou gastar passagem. Eu entendo aqueles que moram longe, que precisam da passagem e não vão pagar do bolso, não é justo, né? Então, o meu lá no portal Transparência só dá 000. Eu custo apenas R$4.500, porque sou obrigado a ter um escritório em Goiânia, o escritório político para atender a população de Goiás e ao meu eleitorado. Mesmo assim, o compartilhei com um deputado federal e mais 2 vereadores para dividirmos. Então, eu custarei apenas, a partir do mês que vem, R$1.500 e não mais os R$4.500 mensais dos 2 primeiros mandatos. Faço a minha parte. Mas apenas, diferente do vosso brilhante projeto de resolução, o meu pede também que os outros poderes façam o mesmo. Porque se eles cortassem na própria carne 50% do custo do Executivo, que é de 3 trilhões, Vossa Excelência apresentou o custo do Senado, do Executivo é de 3 trilhões, e da Câmara Federal é de quanto? E das câmaras municipais, fui vereador, e das assembleias, e dos governos, e das prefeituras. Então, se toda a classe política e jurídica aceitassem cortar na própria carne 50% do que esses poderes custam, o Brasil não precisaria de reforma da Previdência. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Tomara a Deus que o Senado dê esse exemplo e que os outros nos sigam, porque eu duvido que os outros poderes vão aceitar cortar em suas próprias carnes. Bem, 18h45 agora ao vivo nessa edição extraordinária. Então ganhamos um parceiro, como o senador Lazier Martins, mesmo ele pedindo uma economia de R$500 bilhão dos 4 bilhões e meio que este Senado custa por ano, neste ano de 2019, é o orçamento dele, já é um avanço. Ou seja, eu tenho um senador que concorda comigo e que disse que pode até chegar próximo. Ele não concorda com 50% de economia, mas chegar próximo. Por exemplo, cada senador tem direito a 50 assessores. Ele propõe 40. Eu tenho aqui em Brasília e no gabinete de Goiânia do escritório, no total 26. Jamais eu teria 50. Né?
Aqui já teve senador com 75 assessores. É brincadeira? Então, cada um tem uma opinião. Eu respeito a opinião dele, ele a minha. Outros senadores estão concordando, ou seja, vai começar a ganhar fôlego esse nosso projeto de resolução, que eu agora vou fazer junto com ele, vamos ajustá-lo. Entendo eu, não sei se vocês concordam, que o Senado tem que custar muito menos, é uma vergonha o que o Senado Federal custa, como é uma vergonha o que a Câmara Federal custa, como é uma vergonha o que qualquer Câmara Municipal desse país custa, qualquer prefeitura, qualquer Assembleia Legislativa, qualquer governo de Estado, qualquer ministério, a Presidência da República, o Executivo são 3 trilhões de reais, o orçamento anual. O Poder Judiciário, se tivesse a coragem de cortar na própria carne o que ele custa, imagina a Suprema Corte. Daqui a pouco tem mais uma triste notícia aqui do Supremo Tribunal Federal e, para variar, Gilmar Mendes é o protagonista dela. Em um minuto já vou para ela. Depois, a notícia tenebrosa da CPI, da toga, para vocês terem uma noção de como foi essa terça-feira aqui em Brasília, no Senado Federal, nos bastidores, onde somente pelas 30 redes sociais do Cajuru na internet mundial, agora para mais de 57 milhões de acessos mensais, vocês podem saber tudo sem nada blindado e sem esconder rigorosamente nada. Então tem a opinião do senador Regufe, tem a opinião do senador Randolph, tem a opinião de outros senadores. Na verdade, ninguém concorda comigo. Todos acham que eu estou exagerando ao pedir que se corte na carne 50%. No máximo que cada um ali pensa, vai chegar a 20%, a 25%, agora a 50% ninguém vai aceitar. E nos outros poderes eu duvido que algum deles vai aceitar. O Judiciário, a Câmara Federal, o outro lado dessa casa aqui, desse quarteirão. Aliás, tenham noção, fiquem estarrecidos. Sabe, aqui é um quarteirão, concorda? O Senado Federal, o Congresso Nacional aqui não é um quarteirão? É um quarteirão porque tem o Senado e tem a Câmara. Não é um quarteirão, como se fosse um quarteirão? Né? Vocês que conhecem aqui o Congresso Nacional, sabe quantos funcionários tem aqui? Chuta aí, vamos ver. Paim, quantos? Chuta. Juntando o Congresso e Câmara Federal. Quantos? 8 mil? 12 mil. Renata Daira, quantos? 15 mil. 15 mil. Roberto Gonçalves, quanto? 15 também. Laerte Vaz, quanto? 18. Vitor Campos, quanto? 20. Quanto? 20. Rigorosamente 28 mil funcionários tem os 81 senadores e os 513 deputados. 28 mil! Então, para mim, tinha que cortar pela metade na própria carne. Só que os demais colegas propõem, no máximo 20%, nem sei se vão chegar a 25% de economia. Está aí o exemplo do senador Lazier Martins, que pelo menos teve a coragem de fazer uma proposta como essa, né, de cortar privilégios, o projeto dele, assim como o meu. Agora, ele de 4 bilhões e meio, ele pede uma economia de meio bilhão. Meio milhão para 4 bilhões representa o quê, Roberto Gonçalves? 12%? Mais ou menos 12% seria a economia. Eu proponho 50% para cortar na própria carne. Porque não tem cabimento, meu Deus do céu. É um negócio, né, revoltante que a população brasileira não aceita mais. Aí eu fui buscar aqui, o Raul, chega mais próximo aqui por fineza, nosso subchefe de gabinete, só para o estado de Goiás ter uma noção. Entre aí, por fineza, no portal de transparência do senador Jorge Cajuru. Inclusive, o Laerte poderia, se quisesse agora ao vivo, mostrar o portal, não poderia? Ali? Ensine-o, por fineza. Aí você vai mostrar o que o senador Jorge Cajuru gasta por mês. Você vai ver lá que tudo meu é zero. Zero isso, zero aquilo, zero isso, zero aquilo. Passagem aérea, evidente que não. Jatinho particular, como a Lúcia Vânia fazia à vontade, como Marconi Perillo fazia à vontade. Evidente que eu não aceito isso. No portal Transparência, todo o Brasil tem acesso, você pega lá o que gasta cada senador. O meu só dá 0,0000. Aí chega o único gasto meu, que é a obrigação de um senador, do contrário eu não teria essa despesa,
que é o escritório político de Goiânia, para atender a população de Goiás, o seu eleitorado e até quem não lhe votou, né? Então, nesses 2 meses, eu gastei lá no escritório de Goiânia o aluguel da imobiliária Urbis, que é de R$4.000, e mais as despesas de 500 e poucos reais. Então, 4.500 e poucos reais. Qual foi o nosso custo mesmo? 4.500 e? R$4.587 foi o único custo meu. Perfeito? O único custo meu. E no mês que vem, já vou gastar apenas R$1.500, R$1.800 por mês, porque agora o escritório é compartilhado com o deputado federal Elias Vaz e com mais um vereador que vai estar conosco dividindo as despesas, mais gasto, mais trabalho, menos gasto. Olha aqui, o exemplo. O Marconi Perillo foi senador de 2007 a 2010. Ele gastava, em média, por mês, R$ 304.274,87. Senador Wilder Moraes, que não precisava, hein? Um homem rico como ele. De 2012 a 2019, o gasto dele foi, em média, R$ 1.302.781,98. A senadora Lúcia Vânia, que ficou de 2010 a 2019, a média mensal de gasto dela era de 2 bi, é isso? Não, que é 2 milhões. 2 milhões, né? 2.012.159,27, né? Ou seja, a Lúcia gastou mais que o Wilder Moraes, perfeito? E mais que o Marconi Perillo. Então isso aqui é o que é, por exemplo, a Lúcia Vânia gastava com passagem aérea, né? E muito. Ela gastava com um jatinho particular para ir de Brasília a Rio Verde, a outras cidades. Em 2017 ela gastou 79 mil só com... Em 2017 a Lúcia Vânia gastou o quê? 79 mil reais só com fretamento. Só com fretamento de jatinho particular, a ex-senadora Lúcia Vânia gastou, pode entrar no portal Transparência, todo mundo pode ver isso. O que eu estou falando aqui, você entra no portal Transparência e vê lá. Desculpa, 2017? 2017, 79 mil e 125 e R$125 só com fretamento de jatinho particular para ela viajar de Brasília a Rio Verde, de Brasília a Itumbiara. Exato. Gente, isso é um desrespeito total, né? Isso é brincadeira, né? Isso num mês. Então, é o que nós queremos aqui denunciar e apresentar que há senadores dispostos a essa minha proposta. Eu fui o primeiro a entrar com um projeto de resolução. Se fui radical, vocês comentam aí. O meu projeto propõe gastar 50%, cortar 50% do gasto anual, que já é monumental, de 4 bilhões e meio aqui no Senado. Como o senador não pode decidir pelas outras casas, pelos outros poderes, eu apenas desafiei os outros poderes a fazerem o mesmo, a cortarem na própria carne 50%. Obrigado, Raul, pelos números. Depois você me mostra também, porque senão fica a impressão de que eu protegi o ex-senador Ronaldo Caiado. Busco agora. Você está buscando? 10 minutinhos. Tá, por favor, obrigado. Então vai dar tempo, eu quero também mostrar o que o Ronaldo Caiado gastava como senador. Porque você chegou a mostrar o portal aí, Laerte? Hã? Você mostrou o Jorge Cajuru, senador? Você tá vendo aí tudo 000? Custo aí, vê se tem custo de passagem aérea, de jatinho, vê se tem carro oficial, vê se tem motorista, vê se tem celular, vê se tem apartamento funcional, vê se tem assessor para segurança, vê se tem auxílio alimentação, vê se tem auxílio moradia, vê se tem auxílio mudança. O meu vai dando tudo 000, combustível, 000, nada. O único gasto com o escritório político em Goiânia é porque o senador é obrigado, se ele é de outro estado, a ter um escritório na capital do seu estado. Agora atenção, gente. Hoje não está fácil aqui não. 18h55. Aqui diante desse quadro, entre os que eu escolhi para o meu gabinete 16, aqui está o atestado de idoneidade. Atestado de idoneidade. Ministro Gilmar Mendes pede a cabeça do senador Jorge Cajuru. Aqui o ofício que ele fez, o ministro Gilmar Mendes, aqui ele assinou, certo? E ele pede providências cabíveis contra mim. E lá dentro do Supremo Tribunal Federal, nos bastidores, ele diz que vai colocar o senador Cajuru na cadeia pelas palavras
que eu respondi a ele depois que ele começou no baixo nível, chamando o procurador de gangster, de gentalha, de cretino e chamando o colega meu, senador aqui, de desqualificado. Então foi uma reciprocidade de adjetivos. Eu posso até ter exagerado na forma, mas no conteúdo eu não exagerei. E tenho certeza, comentem aí no facebook.com/CajuruGoiás, que eu falei sobre Gilmar Mendes o que o Brasil inteiro gostaria de falar. Agora vem mais uma dele. Atenção, Brasil. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu agora à tarde soltar, colocar livre, leve e solto, o ex-chefe da Casa Civil do ex-governador do Rio de Janeiro, corrupto, preso, vai ficar na cadeia o resto da vida, Sérgio Cabral. O chefe da Casa Civil dele é tão corrupto quanto ele, tanto é que estava na cadeia. O nome dele é Regis Fittner. Ele foi preso em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. E a defesa dele acha que isso é perseguição do Ministério Público. Bom, adivinhe o voto decisivo para soltar esse bandido amigo do Sérgio Cabral, o outro bandido. Foi de quem no Supremo Tribunal? Isso, acertaram. Foi do ministro Gilmar Mendes. Gilmar Mendes soltou o amigo braço direito de Sérgio Cabral. E foram contrários à liberação dele, queriam que ele continuasse na cadeia, os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. E adivinha quem acompanhou o voto do Gilmar Mendes? Ricardo Lewandowski. É difícil o país, não é? E também o Celso de Mello. É muito difícil. É muito difícil. Agora, para concluir, esta edição extraordinária ao vivo aqui do Gabinete 16, 18 e 58. Não teve mais votação importante lá no plenário. A melhor delas foi o reajuste aos militares e eu, evidentemente, votei a favor do merecimento de um reajuste a esta classe em todo o país que eu tanto respeito. Amanhã será a votação da PEC da medida de imposição. E eu acho que ela vai passar. Pelo acordo que houve na reunião dos líderes hoje, ela vai passar. Eu participei, sou um dos 19 líderes entre os 81 senadores aqui em Brasília, eu da bancada do PSB. A última notícia também é triste, é preocupante, mas fiquem tranquilos e fiquem tranquilas, brasileiros e brasileiras. A briga é dura, mas nós vamos até o fim. Até o fim. Nós, 29, somos 29 heróis da resistência. Eu consegui as assinaturas, temos 29, não só na CPI da toga, como no pedido do impeachment do ministro Gilmar Mendes. A decisão vai para a CCJ, da qual eu faço parte, vou votar na semana que vem, vai para a pauta. A decisão na CCJ teria como relator da CPI da toga, para dizer se seria contra ou a favor dela, o senador cearense do PSDB, tucano Tasso Gereissati. O que ele fez surpreendeu a todos e devolveu a relatoria, ou seja, ele desistiu de ser o relator. Tudo muito sinistro. Porque a própria presidente Simone Tebet disse a mim que ela não imaginava nunca que o Tasso Gereissati iria desistir de ser o relator. E ele desistiu. De repente, quem vai ser o relator agora para decidir se aprova ou não a CPI da toga na CCJ? Um senador do PT, que eu gosto muito, por sinal, hein? O considero, tenho boa relação com ele. É o Rogério Carvalho, de Alagoas. Ocorre que o PT vive um momento, né? Sergipe, desculpa. Rogério Carvalho de Sergipe, do Sergipe. O Roberto trabalhou lá em Aracaju, na TV Globo, né? Foi na afiliada da Globo lá, ele conhece. E o que fica triste, o que fica preocupante, sinistro, né?
para não dizer tenebroso, é que o PT tem todo o interesse hoje de proteger o Supremo Tribunal Federal. Ou não, Roberto Gonçalves? Porque sonha com Lula livre, com Lula solto. E só quem pode soltar o Lula é quem? O Supremo Tribunal Federal, que na semana que vem, no dia 10, vai julgar a segunda instância. Perfeito? E dependendo do julgamento da semana que vem, dia 10, que o Brasil inteiro vai parar para ver, e de repente de novo vai ser 6-5 o placar, né? De repente todos os delinquentes deste país, todos os corruptos, estarão libertados. Libertados. Né? Inclusive o ex-presidente Lula sairá da cadeia. Sérgio Cabral sairá da cadeia. Eduardo Cunha sairá da cadeia. Todos. Vai depender da decisão na semana que vem. Então fica antiético. Tanto que o Lazier, o Major Olímpio, eu, o Alessandro, nós ficamos pasmos. Poxa vida, a CCJ não poderia entregar o relatório, né, para ser o relator alguém que assinou a CPI da toga? Não. Então parece que é uma armação, né? Não dá para a gente acreditar que foi de outra forma. Por que tem que escolher um relator que não assinou ser favorável à CPI da toga? O Tasso Gereissati não assinou, era ele. Aí ele desistiu. Agora escolhem um senador do PT que também não assinou a CPI da toga. Como é que você vai acreditar que ele, como relator, vai ser a favor da CPI da toga? Mas não se preocupem, porque mesmo perdendo na CCJ, e tomara que perca na CCJ, aí vai para o plenário, será a última decisão, e o plenário será soberano, e o voto será aberto. Ou seja, o Brasil inteiro vai assistir, vai cobrar, vai pressionar os seus senadores, e aí nós vamos ver quem é quem. Quem vai dar a cara para dizer, sou contra a CPI da toga. E ser contra a CPI da toga é ser contra o impeachment de Gilmar Mendes, porque juntamos tudo agora. Então, o sujeito que colocar a cara dele para o Brasil inteiro, num voto aberto, e dizer que ele é contra a CPI da toga e contra o impeachment do Gilmar Mendes, como é que será o futuro dele politicamente? Na opinião pública do Brasil? Vocês votariam num senador que votar a favor, aliás, contra a CPI da toga e contra o impeachment do Gilmar Mendes? Vocês votariam? Não. Não? Fala mais alto. Não. Não? Ai. Cadê? Chegou aqui? Eu não gosto de falhar, de ser injusto. Dormir com injustiça 7h04 da noite. Então falei dos senadores de Goiás para provar a diferença, enquanto o senador Cajuru custa 0,00000 e apenas R$ 4.587 do escritório político obrigatório de Goiânia, que já no mês que vem será dividido em 3 partes, eu, Elias Vaz e mais um vereador, Elias Vaz, deputado federal. Enquanto eu gastei nesses 2 primeiros meses de mandato, e a partir do 3º mês já diminuirei o gasto para R$ 1.500, R$ 1.600 na divisão com mais 2 colegas do escritório político, o Ronaldo Caiado, ex-senador, que ficou de 2015 a 2018, o gasto dele era, em média, R$ 946.393,15. Perfeito? Lúcia Vânia, R$ 2.012.159,27. Wilder Moraes, R$ 1.302.781,98. Marconi Perillo, quando foi senador de 2007 a 2010, gastava, média mês, R$ 304.274,87. Isto está no portal Transparência do Senado, que você pode entrar aí e ver quanto o senador Jorge Cajuru gastou, se ele abriu mão de tudo ou não, conforme eu registrei em cartório, de todos os privilégios aqui. Só tenho que aceitar o escritório político porque é obrigado, não tem jeito, você tem que, pelo regimento, você tem que possuir um escritório no seu estado para atender a população. E veja os outros senadores de Goiás que passaram por esta casa, passaram por esse Senado Federal, o que eles gastavam. Basta você entrar no portal Transparência, que você tem acesso e você pode vigiar o seu senador no seu estado
e cobrar dele porque ele está custando isto, porque são 21 privilégios. 21. Eu recusei 20. Só aceitei aquilo que eu sou obrigado, o escritório político de Goiânia. É lamentável que este Senado, então, tenha neste ano um orçamento para gastar o seu dinheiro público, o dinheiro do público, 4 bilhões e meio, e o senador Lazier Martins entrou com um projeto de resolução que merece aplauso, porque foi o único a ter a coragem depois que eu entrei com o meu. No meu eu peço 50% de economia, ou seja, a metade de 4 bilhões e meio nesse ano, e no projeto de resolução dele, senador gaúcho Lazier Martins, ele pede a economia de $500 milhão dos 4 bilhões e meio. Ele pede 12% de economia e eu peço 50%. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Nós dois vamos trabalhar juntos com outros senadores e vamos criar esse projeto de forma uníssona, mas apresentar emendas tentando reduzir ainda mais os gastos desta casa para dar exemplo aos outros poderes e desafiar os outros poderes se eles também aceitam cortar na própria carne os milhões ou os bilhões ou os trilhões que eles gastam em todo o Brasil na máquina pública, da classe política e também na máquina do poder judiciário. Agora, 19h07, está encerrada esta edição extraordinária ao vivo. Próxima edição do Telejornal A Voz do Senado, a segunda edição, será hoje, excepcionalmente, às 10 horas da noite, com outros assuntos importantes desse dia aqui no Congresso Nacional, na apresentação de Renata Dairel e um pronunciamento que fiz na tribuna, onde pela primeira vez um senador mostra os pontos positivos da reforma da Previdência e os pontos negativos. E aí o Brasil inteiro vai poder ter conhecimento de quais são os pontos positivos, de quais são os pontos negativos, poder dar a sua opinião, poder participar desse debate que tem que ser feito em mão dupla com a sociedade, porque todos reconhecemos a importância da reforma da Previdência, mas creio que a maioria da população entende que não pode haver prejuízo às camadas mais carentes do Brasil para a reforma da Previdência. Agradecidíssimo, um ótimo final de noite de terça-feira, 2 de abril de 2019.